Amém. Bom dia com Jesus, irmãos. Amém? Amém. É bom estarmos aqui na casa do Senhor para o adorar, passarmos um dia em Sua presença, nos sentirmos bem. Cremos que sairemos daqui mais uma vez melhores. A escritura do primeiro pregador é 1 João. Você quer anotar aí? A escritura na sua Bíblia. Primeira palavra. 1 João, capítulo 4, verso 19. O pregador for ler, já está aí marcado. 1 João, capítulo 4, verso 19. Tenho lido da bela cidade construída por Cristo nos céus. É murada de jaspe luzente e juncada com áureos troféus. Vamos cantar? Bela cidade, jamais se contou ao mortal. Vamos todos adorar ao Senhor. Tenho lido da bela cidade
aqui, nessa dimensão, nesse corpo, é bom adorar a Deus. Você imagina quando este dia raiar, esta eterna primavera, será maravilhoso, né? Será maravilhoso. Olha, estamos chegando no final. Não é? Aí um duplo sentimento. Dizem que não se pode controlar, determinar o que você vai sentir, mas pode se controlar o que se vai pensar, não é? E os sentimentos é um resultado do que você pensa. Então, ao invés de pensar que vai acabar, eu prefiro pensar que estou sendo privilegiado de estar aqui, não é? Desfrutando disso com vocês. Maravilha, maravilhoso. É tão bom ter a companhia de cada um de vocês, pastores, irmãos, igrejas. Maravilha, maravilha. Nos sentimos tão honrados e tão privilegiados de ser parte, não é, desta família, de ser irmão de cada um de vocês. Maravilhoso. Que Deus continue nos abençoando e recompense o esforço de cada um que aqui veio. Há várias pessoas nos visitando. O comunicado de visitante veio só um, né? É o irmão Diogo. Ele congrega com o pastor Joaquim, lá em Goiânia. Irmão Diogo Miranda dos Santos, ele é pai da irmã Suzana. Eu estava parabenizando ela, não sabia que o pai dela é parte integrante desta família. É uma honra, né? Quem tem um pai, uma mãe, nesta causa maravilhosa. Irmão Diogo e todos que nos visitam, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. E há um número grande de pessoas em conexões. Por ser muitas pessoas, se torna inviável a gente citar o nome de cada um. Então nós vamos citar apenas as igrejas e os que estão fora. A lista vai chegar, né? Daqui a alguns instantes chega a lista. Enquanto a lista não chega, vamos anunciar, olha, haverá culto evangelístico amanhã, segunda-feira, no Jardim Ipanema. É na casa de um visitante, o irmão Gustavo. Ipanema é logo ali do outro lado da 040, não é? Então você cruza o viaduto, ali à direita, fica o Jardim Ipanema. Amanhã. E quinta-feira o culto é em Braslândia, na casa da irmã Nice Cunde. É da família Cunde, né? Quantos Cunde tem aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Os Cunde ali, né? Lá em cima, tem muito Cunde. Amém. Deus vos abençoe. Cadê a lista? Eu preciso da lista. Lista das igrejas. Então, olha, meus irmãos, também aqui está nos visitando os irmãos Sérgio e Tarciane e Eliseu. Eles são de Uberlândia. Amém. Deus vos abençoe. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. A honra é nossa, viu? Nós é que nos sentimos honrados com a presença de cada um de vocês. Então, você que está aqui, aproveite o máximo. Agora, sabe o que é bom de pensar? O bom é que, tudo bem, está encerrando hoje o encontro, mas daqui a alguns dias vai iniciar um novo encontro, que nunca mais vai acabar. É bom demais. É bom demais. Olha a vizinhança que eu vou ter ali na glória. Eu vou querer sair de lá, mas nunca mesmo, né? Com a vizinhança dessa. Nós vamos ser mais do que vizinho, vamos morar. Nós vamos morar dentro do mesmo palácio, né? Vai ser bom demais, né, Lian? Que bom que você me mostrou esse caminho. 1977. Né? Muito obrigado, que Deus te recompense. Né? Você deve ser grato, né? Alguém cruzou o seu caminho em algum momento e te mostrou isso. Isso mudou a sua vida completamente, não é? A mensagem não te transformou em filho, filha de Deus, não, nada, não tem como mudar. Você sempre foi, mas a mensagem te fez reconhecer que você é um filho, uma filha de Deus. Enquanto a lista chega, irmão Boaz, pastor Boaz, fala alguma coisa. Como é que você se sente sendo membro
integrante desta família. Foi bom descobrir quem você é? Olha, foi ótimo. O profeta diz assim que quando você descobrir quem você é, então se dará o rapto. Eu já descobri quem eu sou. Eu já fui raptado. Eu já fui raptado. Fui raptado do sistema religioso. Fui raptado das interpretações dos homens. Hoje eu estou com a interpretação do profeta de Deus para esta era. Aquele que veio e abriu os nossos olhos. Eu quero deixar uma coisinha aqui para vocês. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva estavam lá, felizes. No Éden de Deus. O diabo entrou lá no Éden de Deus e abriu os olhos deles. Abriu os olhos, olha, você vai ser como Deus. Pode comer, ele disse que não, mas pode comer. Aí sabe o que aconteceu? Quando abriu os olhos deles, eles foram mandados para fora do Éden de Deus. Hoje, nós estamos no Éden de Satanás. E sabe o que acontece? Hoje inverteu o quadro. Hoje Satanás quer cegar. E Deus está abrindo os olhos de seus filhos através da mensagem do sétimo anjo. E quem não tiver seus olhos abertos, ficará no Éden de Satanás. E quem tiver os seus olhos abertos, irá para o Éden de Deus de volta. Viver eternamente. A eternidade começa aqui, quando você é revelado. Deus nos abençoe. Coisa boa é coisa boa, né, pastor Joaquim? Há 6.000 anos atrás, nos cegou, agora nos abriu os olhos. Olha, nós vamos dar o nosso boa noite às igrejas que estão em conexão conosco. Vocês aí na Bahia. Bom dia, eu falei boa noite? É, porque a luz no entardecer. As igrejas aí na Bahia, em Jacobina, Maragujipinho, Santo Estevão, Ceará, aí lá no Ceará, em Barbalha, Demócrito Rocha, em Fortaleza, em Sobral, no Espírito Santo, em Serra, no Goiás, em Goiânia, Recanto da Fé, Aparecida de Goiânia, Vila São Pedro, Caiapônia, Cromínia, Goianésia, Iporá, Jataí, Minas Sul, Mineiros, Nazário, Niquelândia, São Luís de Montes Belos. Você vai orar, viu, pastor Salomão, pelos pedidos de oração. São Luís de Montes Belos, Trindade, Anápolis, Bela Vista, Caldas Novas, Campestre, Campo Limpo, Coimbra, Hidrolina, Leopoldo de Bulhões, Padre Bernardo, Rio Verde, Senador Canedo, Trindade, Vianópolis, Vila São Pedro e Uruaçu. Citei Goiânia, né? Minas Gerais, Estrela do Sul, Passos, Francisco Sá, Patrocínio, Mato Grosso, Barra do Garças, Nova Chavantina, Alto Araguaia, Cuiabá, Peixoto Azevedo, Primavera do Leste. No Pará, Breu Branco, Tucumã, Tucuri e Santarém. Na Paraíba, João Pessoa. No Paraná, São José dos Pinhais e Colombo. No Rio Grande do Norte, Natal, Santa Cruz e Veracruz. Rio Grande do Sul, Canoas. São Paulo, Bebedouro, Carapicuíba, Colina, Ituverava, Olímpia, Pirangi. No Tocantins, Araguarina e Bernardo Saião. Em Santa Catarina, Anchieta. Além destes, no Japão, o irmão Erasmo Rocha. Na França, a irmã Regina Célia da Silva. Nos Estados Unidos, irmã Valéria Rodrigues. Também Paulo Celestino e família. Irmão Nilson e família. E a irmã Ana Maria Cunha. Um total de 947 conexões até as 8h45, sendo 39 igrejas, aproximadamente 2.290 pessoas nos assistindo. Vamos saudá-los agora com a saudação que vem do nosso coração. Vamos lá? Deus vos abençoe. Nós vamos orar nesta manhã com o pastor Salomão,
a favor de José Carlos Siqueira, Milena Viana Araújo, Andréia Lohane por libertação, Pedro Gabriel de Castro, Flávio Santos e família, Vitor Luiz Silva, Valdemar Dourado, Diomar de Almeida Ribeiro e família, Romeu Almeida e família, Madalena está enferma, Selma, Karina e Cristina. Se você tem uma necessidade aí onde você está nos acompanhando pela internet, coloque isso diante de Deus e creia no seu coração. E Deus te dará o que você necessita, de acordo com a sua fé. Senhor Jesus, grandioso Deus, te agradecemos por esta manhã tão abençoada, onde podemos contar com a tua presença, que é tão notória no nosso meio. Sob essa atmosfera, a tua igreja aqui roga, Pai, intercede por estas vidas, por estes nomes que têm sido mencionados, outros que têm suas mãos levantadas, ó Pai, passando também por um problema, precisando da tua ajuda. Cremos que o Senhor é o nosso ajudador, cremos que o Senhor pode suprir as necessidades, que o Senhor conceda a cura, a libertação, a saúde, o emprego, que o Senhor abra as portas, ó Pai. O Senhor sabe como fazer as coisas e nós cremos que o Senhor fará. No nome do Senhor Jesus Cristo é o que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Deus enviou o profeta e a mensagem nos revelou, tornando-nos a fé apostólica no Evangelho que Paulo pregou. Ensinou o amor divino e a fé com perfeição. Nisso nós descansemos, no só Espírito, ó irmãos. E nisso nós descansemos, no só Espírito, ó irmãos. E nisso estamos firmados, aguardando nossa redenção. Como águias voando bem alto, a mensagem no coração. A Deus seremos apresentados pelo nosso precioso irmãos. A Deus seremos apresentados pelo nosso precioso irmão. E revelou 7 selos e as eras também ensinou, abrindo os mistérios escondidos, só a noiva Deus revelou. Com vindicação profética, a coluna de fogo guiou. Com vindicação profética, a coluna de fogo guiou. E nisso estamos firmados, aguardando nossa redenção. Como águias voando bem alto, a mensagem no coração. A Deus seremos apresentados pelo nosso precioso irmão. A
a Deus seremos apresentados pelo nosso precioso irmão. Saia deste caminho, Ele é a salvação. Achemos sempre na fila com o selo da redenção. Em breve nós entraremos na cidade dos campeões. Em breve nós entraremos na cidade dos campeões, e nisso estamos firmados, aguardando nossa redenção, como águias voando bem alto, a mensagem no coração. A Deus seremos apresentados pelo nosso precioso irmão. A Deus seremos apresentados pelo nosso precioso irmão. Through the crowd of Jews and carrying on, I turned to look what was on his back. E enquanto o homenzinho passava pelo povo que zombava e criticava, eu virei para olhar o que havia em suas costas. And there was a great big question mark on his back, and down at the bottom said, "Now whose fool are you?" E ali havia um grande ponto de interrogação nas suas costas, e mais embaixo dizia: "Agora por quem você é louco?" Well, I thought he had something there, he said. Bem, eu pensei que realmente tinha algo ali, veja você. But he seemed to be satisfied that he could be a fool for Christ. Mas ele parecia estar satisfeito por ele ser um louco por Cristo. That's what Paul said he had become, a fool for Christ. E isto é o que Paulo disse que ele havia se tornado. Um louco por Cristo. Brother Troy, the full gospel businessman, a very good friend of mine, he's a meat cutter. O irmão Troy, dos homens de negócios do Evangelho Completo, um amigo meu, muito bom, ele é um açougueiro. And getting some kind of a germ in his hand from cutting pork one time. E apanhou algum tipo de germe em sua mão ao cortar um porco certa vez. Some man who knows or woman might know what the germ was, but it'll eat you up. Algum homem que sabe ou mulher deve saber que germe era, mas isto te corrói. So in order to save his life, they had to amputate 3 fingers. Então, para salvar a sua vida, eles tiveram que amputar 3 dedos. And he only has 2 fingers on one hand, but yet he remains as a butcher. E ele tem somente 2 dedos em uma mão. Mesmo assim, ele continua sendo um açougueiro. And there was a little German who worked with him in a butcher shop down in Los Angeles. E ali havia um alemãozinho que trabalhava com ele no açougue lá em Los Angeles. So he kept trying to lead the little Dutchman to Christ. Então ele continuou tentando guiar o pequeno alemão a Cristo. And he said he was a Lutheran and it was all right with him. He was satisfied that he was a Christian because he belonged to a Lutheran church, as he stated it. E ele disse que ele era um luterano e que isso estava bem com ele. Ele estava satisfeito por ser um cristão, porque ele pertencia à igreja luterana, como dizia ele. So one night, Brother Troy had the privilege of getting him to go to church. Então, certa noite, o irmão Troy teve o privilégio de levá-lo à igreja.
name was Henry, O seu nome era Henry. and Henry in German is Heinrich, and so they call him Heine. E Henry em alemão é Heinrich. E então eles o chamam Heine. You've heard that expression. Vocês já ouviram esta expressão? He said, Heine, how about going to church with the night? Well, he Ele disse, Heine, que tal ir comigo à igreja nesta noite? said, I believe I'll go. Bem, ele disse, eu acho que vou. So he went down to an old-fashioned meeting where he was having a prayer meeting, and he really got under conviction and gave his heart to Christ. Então ele foi a uma velha reunião antiquada onde eles tinham uma reunião de oração e ele realmente ficou convencido e deu o seu coração a Cristo. Oh, the next day this little Dutchman was enjoying himself. Oh, no dia seguinte este alemãozinho estava regozijante. Every once in a while he would just walk through the building with his hands up in the air, saying, Praise be to God. Thank you, Lord Jesus. And he attracted the attention to all of them. De quando em quando ele caminhava através do edifício, com suas mãos levantadas, dizia, louvado seja Deus, obrigado, Senhor Jesus. E ele chamava a atenção de todos eles. Aleluia. Vire para o seu irmão, diga, eu sou um louco por Cristo. Diga para o seu irmão, eu sou uma louca por Cristo. E você é por quem? E você é por quem? Pergunta para ele, pergunta para ela. Aí ela responde, por Cristo também. Por Cristo também. Aleluia. Ei, nós somos um povo apaixonados por Deus. Apaixonados pelo que é verdadeiro, que é Cristo, sua palavra. E acontece que todos aqueles que aceitaram este evangelho ficou assim também. Você não quer ficar assim doido, não entra na mensagem não, senão você não vai sentir bem. Você não vai sentir bem. Entrou na mensagem, você fica doido por Cristo. Só que se você não aceitar, você fica doido pelo mundo, doido pelo pecado. Eu quero ser doido por Cristo, é muito melhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Olha, Jesus chegou, entrou em cena e se pôs de pé e virou para nós, virou para os seus discípulos, virou para mim, virou para você e disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Não tem jeito de você dizer que está nesta mensagem e não amar. Amar a quem te machuca, quem te pisou no dedão, e quem fala bem, quem fala mal, sem acepção de pessoas. Não tem jeito de você ter o Espírito Santo e ficar bicudo odiando. Não, por um tempo até que tem, mas o Espírito Santo vai te convencendo, vai te amolecendo, vai mudando suas ideias. Não tem jeito de nós ser grupos diferentes indo para o mesmo céu, gente. Não tem. É um só. O Espírito Santo vai amolecendo corações duros e vai tirando as escórias. Tudo que tem que ser tirado vai ser tirado aqui na terra. Porque lá vai ser só o mesmo Espírito, o amor real. Oh, irmão, saudade de lá, viu? Saudade de lá. Mas vamos lá, ele continua dizendo, como eu vos amei, vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Aí ele disse no 35, nisto todos conhecerão, os gregos, os troianos, os mundanos, os pecadores, os crentes, conhecerão que sois meus discípulos, se vos odiardes uns aos outros. Encontrar com o irmão, não dá nem um sorriso, não dá Deus te abençoe, um abraço se puder. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Lá no céu vai ser o lugar de puro amor,
puro amor. Puro amor. Lembra de ontem? Ele não valorizou nem seu próprio sangue por causa de mim, por causa de você. Ele negou, porque a última coisa que a gente segura na vida, é o sangue da gente, é a vida. Quando você perde o valor por alguém, isso é expressão de amor, foi o que Jesus fez. Ele desceu-se no nível mais baixo que podia ser descido, o nível meu, pecador, pensando em mim, eu vou levantar aquele homem. Pensando em você, eu vou levantar aquela mulher. Com o meu sangue, não é sangue do querubim, nem do serafim, nem do tiburtino, nem da tiburtina. É o meu. Isso é amor, gente, isso é amor. Você faria isso por um inimigo seu ou por um amigo seu? Você mandaria um parente seu, qualquer coisa assim, né? Um advogado, mas ele não mandou advogado, não, ele mesmo veio. Oh, que marca, aquilo ficou marcado, viu? Ontem à noite. E outra coisa que ficou marcando ontem à noite, ele saiu da manjedoura para entrar dentro de nossos corações. O Cristo saiu da manjedoura. Ele não está mais na manjedoura. Hoje ele está dentro de mim. Ele hoje está dentro de mim. Oh, que maravilha, não é? Um bom dia com Jesus para todos nós, todos que estão na internet. E hoje o dia é nosso também, viu? Nós vamos ter 2 pregadores. Um é o pastor Jonas Pimentel, vai entrar agora, já era para ter entrado já. Antes dele entrar, o irmão Gabriel vai cantar o hino Tome Minhas Mãos, o senhor está aí. É o hino 346 do Inário da Águia. E o outro é um jovem forte, talentoso, que põe todos nós aqui debaixo do braço, viu? E vocês vão ver, ele, 10h30, ele entra e vai trazer aquele chuveiro do céu para nós. Chuveiro do céu. E aí ele vai até 2h da tarde, porque nós hoje é domingo, dia de domingo é dia de jejuar, não é? Jejuar. Amém. Então vamos deixar esse dia ser nosso, viu? Dia ser nosso maravilhosamente bem. Cante, irmão Gabriel, bem rapidinho, porque o pastor Jonas está ali, ó, está a 200 por hora para trazer uma palavra ungida para nós. Cante. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco estou, débil sou, sem vigor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela mão vem guiar-me, Senhor. Se o meu jornada exigir batalhar, laços mil Satanás me armar, socorrer-me, ó vem, meu Senhor, Salvador, pela mão, vem guiar-me, Senhor. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco
fraco estou, débil sou sem vigor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela tua mão vem guiar, ó Senhor. Se o meu jornalear exigir batalhar, laços mil Satanás me armar, socorrer-me, ó vem, meu Senhor Salvador, pela mão vem guiar-me, Senhor. Pela mão vem guiar-me, Senhor. Você nunca fez na vida. É constatado cientificamente e pela Bíblia também que ódio, raiz de amargura, produz câncer, desenvolve células cancerígenas, porque tira a imunidade do seu organismo. Eu vou te pedir agora, no nome de Jesus Cristo, se está aqui, vai lá onde está o seu irmão ou sua irmã e dê um abraço nele. Diga: irmão, me perdoe. Irmã, me perdoe. Agora pensando assim, discordar sem odiar. Discordar é um direito seu, mas odiar não é não. Odiar não, de jeito nenhum. Nós temos que ser grande. Aprender a discordar. Você gosta de torta de maçã, eu gosto de torta de melão, e vice-versa, sim, tudo bem, o irmão Brana respeitou, a Bíblia respeitou. Agora, odiar, isso é do diabo. Isso pode te trazer uma doença e, além de tudo, te impedir de entrar no reino do céu. O conjunto sussurra esse hino. Você faça isso com toda a sua alma. Me perdoe, me perdoe, me perdoe, meu irmão, me perdoe, minha irmã. Me perdoe, meu marido, minha esposa, me perdoe, pastor, evangelista, me perdoe. Vá, comece a andar agora, pode andar pelo santuário, aqui na plataforma, pode andar, mas abrace com a alma, com a alma. Discordar é direito seu, agora odiar não é direito nosso não. Aprenda a discordar sem odiar. Sem odiar, com amor no coração. Abrace um ao outro, abrace um ao outro. Diga: meu irmão, tenha paciência comigo. Minha irmã, tenha paciência comigo. Me perdoe. Aleluia, aleluia. Vamos, faça alguma coisa. Isso tirará peso de sua consciência. Isso tirará
peso de sua consciência e te dará uma libertação total. Te dará uma libertação total para você crescer em Cristo. Amor, perdão são características do cristão. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, por essa atmosfera tão doce aqui. Tão doce, os céus descem nesse lugar, e há conversão, há perdão, há compreensão. Sim, a Bíblia se torna real no nosso meio, em nossas vidas. Aleluia, 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 aleluia. Às vezes você nunca fez isto resistindo. Faça isso para você ver quão leve você vai ficar. Me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. E todos que falharam contra mim, está tudo perdoado. Ninguém me deve nada, diga sim de coração. Ninguém me deve nada, ninguém me deve nada. Eu é que devo muito a Cristo, devo muito a meus irmãos, devo muito a meus irmãos, mas ninguém me deve nada. Não, 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 não. Ninguém me deve nada. Fala assim de coração: ninguém me deve nada. Em nome de Jesus, esse peso saiu. Pode respirar aliviadamente agora. Pode respirar aliviadamente. Aleluia. É assim que faz o Espírito Santo. Ele veio para trazer uma libertação total. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. 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 É você que perde se não perdoar. Agora, ao som do hino Somente Crer, vamos receber o pastor Jonas Pimentel, vem da cidade de Barra do Garças, Mato Grosso do Sul. É um amigo, Mato Grosso, né? Um amigo de longas datas, espírito maravilhoso. É uma honra para nós recebê-lo aqui na plataforma. Ele vai falar para nós. Pastor Jonas, o tempo, 50 minutos, viu, pastor Jonas? 50 minutos. Vamos então recebê-lo. Ou uma hora que o senhor sentiu, dia é nosso, dia é nosso. Somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível. Tudo é possível. Se somente crer. Se somente crer. É bom quando um louco chega entre uma multidão de loucos, não é? Amém? Eu creio que também pela internet tem muitos loucos nos
vendo e ouvindo nesta manhã. O nosso bom dia, em primeiro lugar, aqui para os irmãos em Pedregal, os obreiros, colegas, e a todos quantos, através deste meio que Deus proveu para nós nesta era, para podermos falar até a outros países, né? Além dos oceanos. O profeta Samuel narrou o que a sua mãe disse, né? O Senhor é que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre príncipes, entre parênteses, né? Entre loucos, para fazer herdar o trono da glória. Não o trono do Brasil, ou o trono do Egito, ou o trono de qualquer uma outra nação famosa no mundo, né? Mas o trono da glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre ela o mundo. Pastor Adalto ontem disse que ele foi um menino adolescente criado na roça. Isso mexe muito comigo, porque até os 15 anos, como o pastor Adalto disse, eu não calçava botina. Porque a condição do brasileiro da roça naquele tempo era difícil. Era descalço, em meio aos espinhos, correndo atrás de boi de carro, puxando o cavalo para carpir a roça, burro. Nunca vou esquecer o nome de um burro, por nome Penacho. Eu andei muito na frente daquele burro, como também andei muito montado nele, e como caí dele também muitas vezes. Mas aquele burro ficou fazendo parte da minha vida, né? O Penacho. História. Aos 15 anos eu fui para uma cidade grande. Eu fui criado numa cidade de menos de 1000 habitantes. Porventura alguém conhece Nova Aurora. E de lá eu fui para Goiânia. E eu achei muito estranho Goiânia. Mas Deus queria que eu estivesse em Goiânia, porque em menos de um ano que eu estava de Goiânia, eu encontrei o que me fez de mim um louco. A família me olhou como um louco, como um maluco. E aos 20 anos, eu estava em Jussara, juntamente com o pastor José Alves, recebendo a unção para começar o nosso ministério através do saudoso pastor Huarte Russell Martins e o pastor Nelson Paiva. E ali a gente começou a ser chamado pelo povo de pastor. E logo em seguida, poucos meses depois, eu estava me casando com a senhorita Janaí, desculpa, irmã. Olha, gente, quando vem da roça, é assim mesmo, sabe?
Não pode ser diferente, tá? São nomes parecidos, não é? Eu me casei com... Pastor Joaquim Gonçalves, me perdoe. Eu me casei com a senhorita Janaí. Por favor, fique de pé. E ela não tinha os cabelos brancos. E eu consegui, ao longo de 44 anos, fazer com que os cabelos dela se tornassem brancos. Deus abençoe e obrigado. E ela também, origem de fazenda, de roça. Só que ela saiu um pouco mais cedo do que eu, ela saiu com 10 anos de idade. E foi para Goiânia e foi me esperar por lá, né? E lá a gente se encontrou, e os anos têm mostrado que teria que ser ela, a minha esposa, que até hoje ela gosta do fogão caipira como eu gosto da roça, como eu gosto do mato, como eu gosto das coisas naturais. Vínhamos chegando ali no Gama, e um cidadão montado num cavalo russo. E como aquele cavalo, marchando tão bem, dá a impressão que podia ter um prato de leite na mão que não derramava, de tanto que aquele cavalo era bom de marcha. Isso me fez voltar a algumas coisas que ficaram no passado e que com certeza não vão voltar mais. É só saudade, é só história. Olha, o nosso tempo é muito precioso e o que nós anunciamos está em São João, Epístola do Apóstolo João, capítulo 4, verso 19. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Bendito Pai Celestial, se nós estamos aqui nesta manhã, se estamos aqui neste local desde sexta-feira com a finalidade de confraternizarmos, de sermos corrigidos, de sermos ajudados, de sermos incentivados como temos sido, é porque o Senhor tem nos amado primeiro do que nós termos amado ao Senhor. E agradecemos e pedimos nesta hora que o Espírito Santo tenha controle de todas as palavras que sairão das nossas bocas neste dia, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos que a maior cura já aconteceu aqui nesta manhã, quando houve oportunidade das pessoas pedirem perdão, abraçarem. Isto é a maior coisa que pode existir com o Filho de Deus. Amém, aleluia. Podeis assentar. Nós vamos ouvir o hino, o corinho, não é, que o irmão Brana amou e que nós também amamos. Eu o amo.
escutem este coro, sentindo o significado destas palavras. Ficam irritados com você. Doenças saem do seu corpo. Aleluia! O Espírito Santo entra na sua vida. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Em São Mateus, capítulo 5, verso 43 e 44, ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo. É muito fácil, não? Aborrecerás o teu inimigo. Eu, Jesus, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Agora é um pouco mais complicado, né? Bendizei os que vos maldizem. Não é fácil. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mas tudo isto é possível quando você tem o Espírito Santo morando em sua vida, quando Ele habita em você. Nós tivemos nesta semana o irmão Tiago dizendo: nós sabemos o que é perder e depois sermos achados. Nós saboreamos isto, experimentamos isto. O que é estar perdido? O que é estar caído e ser achado, ser levantado? E ele disse também: ele pensou em você, mais do que nele próprio. Pastor José Alves, ele falou a respeito de o pastor dar um cargo para alguém na igreja e aquela pessoa se incha e às vezes acha que ele é mais importante para a igreja do que o próprio pastor. Um homem que o irmão Brano admirou e citou, e que viveu exatamente 100 anos antes do irmão Brano e morreu com a mesma idade, foi Abraham Lincoln. Ele, nos seus pronunciamentos, ele disse que se você quiser conhecer um homem, o caráter dele, você dê a ele um cargo alto, dê a ele uma chefia, dê a ele poder. Aí você vai ver aquele homem manifestar o verdadeiro caráter dele. Agora, isso combina perfeitamente com a mensagem do irmão Brana, quando o irmão Brana diz assim: é difícil Deus usar um homem
É difícil Deus usar um homem, abençoar um homem, usar um homem, fazer qualquer coisa através daquele homem, e aquele homem permanecer humilde. Mas o Espírito Santo é tão poderoso que no nosso meio nós temos visto tantos homens serem usados por Deus, como vimos esta semana, e com certeza todos eles permanecem humildes. Isso não mudou quase nada, né? E o pastor Mauro diz assim: a noiva, citando a mensagem do irmão Brana, não é de serragem. A noiva é de madeira de lei. Agora, veja só, a serragem, ela hoje está na maior parte dos móveis bonitos que estão nas lojas. Mas aqueles móveis não aceitam nem colocar um parafuso de onde tirou um parafuso. Desmancha, desintegra. Então a noiva não é de serragem. A noiva é de madeira de lei. E a madeira de lei você pode mandar a serra, pode mandar o serrote, pode mandar a lixadeira, e depois vem com a coisa mais suave, e ela termina num móvel bonito, e depois pode ser reformado. Mas a coisa mais lógica da Bíblia é o barro, que a Bíblia mostra para nós. O barro, antes de passar pela queima, ele aceita qualquer alteração. E o verdadeiro barro de Deus, a verdadeira terra de Deus é a noiva. Ela não é de serragem. E ela aceita tudo que o Espírito Santo expõe. Não impõe, mas expõe. O Espírito Santo ele não vem impor, ele vem expor. E aí o barro é modelado de acordo com a vontade perfeita do Espírito Santo. Ontem à noite, nós ouvimos muitas coisas, mas entre elas eu quero destacar isso. Não saia, porque o seu coração vai doer. Você vai se arrepender. Não saia, não vá embora. Fique aqui. Fique nesta palavra. E também ouvimos ontem, isso é muito grande, é muito profundo, já ouvimos essas coisas serem repetidas, mas eu coloquei como parte daquilo que eu poderia falar com vocês. Ele pensou mais em você do que no seu próprio sangue, no seu próprio corpo. Ele pensou mais em você, em mim, do que no próprio sangue dele. Na mensagem A Era de Éfeso, que foi usada ontem pelo pastor Mauro, mas eu vou repetir outra vez, no parágrafo 33, o profeta diz: o nome Éfeso tem um sentido composto, não é? Estranho, almejado e relaxado. Os altos anseios desta era, que havia começado com a plenitude do Espírito, com a plenitude, não parte, mas plenitude, profundeza de Deus, por meio da qual estavam prosseguindo a soberana vocação de Deus e começaram a dar lugar a uma atitude menos vigilante. Foi o que o pastor Mauro falou ontem, Deus usando ele para que modelasse esse barro, para que esse barro
sofresse uma mudança. Vigilante. A vigilância, a prudência, principalmente para a mocidade. Principalmente, a mocidade é o alvo de Satanás. Porque se o diabo conseguir uma pessoa jovem, ele terá ele por muito tempo. E ele é cheio de energia. Ele é poderoso. Mas, irmãos, jovens, o dia que vocês estiverem saindo da juventude, entrando na velhice, vocês vão entender por que o apóstolo João disse que vós sois fortes, pois tendes vencido o inimigo. Porque o inimigo que você tem vencido não é uma coisinha insignificante, não. O inimigo que você tem vencido, através da sua conduta, através das suas amizades, através dos locais onde você vai, através das pessoas com quem você se associa, isso aí não é pouca coisa. Isso é muito pesado. Nós estamos pressionados por uma lei chamada gravidade, que faz com que nós estejamos comprimidos sobre a Terra. Se o homem sair da órbita da Terra, ele vai flutuar. Ele vai ficar leve. Agora, nós espiritualmente, ou estamos comprimidos por Satanás, ou estamos comprimidos por Deus. Agora, nós só somos fortes porque nós estamos comprimidos. Existe uma pressão espiritual sobre nós. Irmãos, o que ajudou Abraão está com você. O que ajudou Moisés está com você. O que ajudou os apóstolos está conosco. O que ajudou Martim Lutero, quando ele rompeu aquela batalha tremenda, abrindo a porta da graça, está com você, está com a igreja. Acompanha a igreja. Nós vivemos nesta última era em que tudo que Satanás tinha à disposição dele para colocar sobre o povo está aí. Mas também tudo que Deus tinha para poder dar para a sua igreja está com você. Você não está sozinho, você está acompanhado. Aleluia! Uma dedicação menos ardente a Jesus começou a manifestar-se com uma previsão de que nas futuras o veículo conhecido como a igreja se afundaria na horrorosa profundeza de Satanás. Como afundou? Mas Deus já levantou esta igreja. E agora, depois que Ele levantou esta igreja, eu quero que você lembre de uma coisa. Talvez você hoje não é o crente que você era há 10 anos atrás. Talvez você está um pouco mais relaxado, um pouco mais descuidado, um pouco menos vigilante. Será que não está acontecendo isso com você? Será que você não está associando com pessoas com quem há 10 anos você não associava? Será que você não está tendo na sua casa coisas que há 10 anos você tirou e agora você deixou voltar?
Tem um colega nosso, ele diz assim: eu tenho saudade do homem que eu era. Olha, se você tem saudade da moça que você era, da mulher que você era, do homem que você era, do pastor que você era, isso é muito bom, porque muitos de nós não somos mais o que nós éramos há 10, 20, 30 anos atrás. Nós não somos mais. Eu conheci pastor na década de 70, que andava 15 quilômetros para ir, 15 quilômetros para voltar, para dar ceia para uma família, a pé. Eu conheci pastores na década de 70, que deixava a esposa com os filhos em casa e passava 25 dias numa viagem para atender grupinhos, espalhado por Rondônia até chegar em Manaus. E não havia nenhum telefone para falar com a família. A rodovia asfaltada, saindo de Goiânia, terminava ali em Iporá. Chegando em Cuiabá, tinha 86 quilômetros. Saindo de Cuiabá, tinha mais 40 quilômetros de asfalto. E o resto era lama e poeira, conforme o tempo que fôssemos. Será que ainda tem gente que dá conta de fazer isso? Será que ainda tem? Olha aqui. Já havia deixado o seu primeiro amor. Já havia deixado o seu primeiro amor. E aí você pensa na sua vinda à igreja. Você vinha mais fácil à igreja, a pé, carregando filhos nas costas. Chuva, coletivo. Agora hoje, o pastor não precisa mais andar 15 quilômetros a pé. Todo mundo tem uma condução, nem que seja uma moto. As pessoas não vêm mais à igreja de coletivo, é poucas pessoas. A pequena semente, semeada na era de Éfeso, algum dia cresceria no espírito do erro, até que toda ave imunda do ar viesse fazer nela seu ninho. E nós sofremos isso também. Isso está nos rodeando. Na mensagem, a era de Éfeso, no parágrafo... Sim, eu quero, no parágrafo 45, ele diz: eu sei as tuas obras. Eu sei o teu trabalho. Eu sei as tuas tentações. Eu sei o quanto esta era é pior do que as anteriores. O teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus obreiros, maus irmãos, e que pusestes à prova os que dizem serem apóstolos e não são, e tu já os achaste mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não cansaste. Aleluia. Ainda na era de Éfeso, o final do parágrafo 66, o profeta diz assim: para ser salvo, você tem que ser nascido da vontade de Deus. Não da vontade do homem. Porém, agora todas as pessoas estão se ajuntando pela vontade do homem. Quantos ajuntamentos há
no mundo. Agora, nesse momento, que nós temos certeza absoluta que não tem nenhuma vontade de Deus naqueles ajuntamentos. Mas aqui nós cremos que este ajuntamento, o levantamento desta igreja, o levantamento deste ministério, o levantamento das igrejas para as quais estamos falando, foi um propósito de Deus. Não importa se é um povo pobre, não importa se é um povo louco, porque o caminho alto que conduz à eternidade, nem os loucos erram, mas os sábios não encontram, os intelectuais não encontram, os religiosos não poderão encontrar, mas aquele que é nascido da vontade de Deus, ele pode encontrar esse caminho, e você tem encontrado esse caminho. Há uns momentos, o 69, há uns momentos eu mencionei que João entendia o que era amar a Deus. Aquele grande apóstolo do amor certamente se deu conta que quando a igreja começou a perder aquele primeiro amor, ele diz em 1 João capítulo 5, verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, entre parênteses, sua palavra, entre parênteses, mensagem do profeta, aleluia. Nós estamos aqui convidados pelo pastor Adalto para falarmos sobre amor. É um tema difícil, mas a gente vê amor em pessoas, vê amor em Deus. E o irmão Brana conta uma história. Ela está em várias mensagens, mas eu vou utilizar. Ele havia de passar por ali. Vou usar alguns parágrafos a partir do 135. Um resumo da história. Ele tinha um amigo que ele andava com ele no mato. Ele gostava do comportamento, da maioria dos comportamentos daquele homem como companheiro do mato. Mas tinha uma coisa que ele não gostava naquele homem. Mas ele não deixou de andar com ele. Ele amava o homem. Ele gostava, ele tinha vontade que aquele homem alcançasse o amor de Deus alcançasse ele. E um dia lá no mato, então ele vinha para a cabana onde estava eu, diz o profeta, e ele dizia: diga, Billy, eu tenho algo para você que este ano. Eu disse: o quê? Ele disse, tirou do bolso, puxou para fora, ele tinha um pequeno apito. E eu disse: Bert, no 137, Bert, quão cruel você pode ser? Eu disse, você quer dizer que você faria uma coisa desta? O apito era o choro do filhote de uma corça. E ele usava o apito para trazer a corça para ele matar. E ali estava o profeta, amando a mãe corça, que ele não mataria ela, e amando a alma de Bert. E ele disse: ah, você, pregador coração de galinha, ofendeu o irmão Brana, maltratou o irmão Brana, mas o irmão Brana continuou amando ele.
Olha, você pode continuar amando uma pessoa, mesmo que ela seja cruel, que ela pode ser atingida pelo amor de Deus. E assim nós chegamos por volta das 11 horas, não tínhamos visto nenhum rasto. Essa hora, 11 horas, não é hora de veados andarem. Todos os veados estavam deitados embaixo. Eles entravam no mato, debaixo dos galhos, amontoados e coisas, onde os topos das árvores, onde as toras estavam, e eles estavam escondidos, ficam longe, pois eles tinham sido atirados. Havia estação de caça, né? E havia passado caçadores por ali. E ele diz, eles estavam assustados. O menor movimento de um ser humano, eles correria. E Deus continuava amando, o irmão Brana continuava amando o irmão Bert. Mas, no 142, o que ele estava? Ele estava pegando aquele velho apito. O irmão Brana pensou que ele estava pegando a garrafa de chocolate para tomar. Assim, quando ele tirou este apito, ele apitou. E alguém alguma vez já ouviu o filhote de um gamo, ou corça, chorar? É como que lamentável, de alguma forma, e quando ele soprou aquele apito, para minha surpresa, o irmão Brana não queria que aquilo acontecesse. Mas para que Bert pudesse se converter, aquilo teria que acontecer. Para minha surpresa, bem do lado dele, uma enorme mãe corça se levantou. E agora, a corça é uma mãe veado. Você sabe. Assim ela levantou, lá estavam seus grandes olhos castanhos, cada um cuidando, aquelas grandes orelhas apontadas para cima, e assim, veja, seu filhote estava em apuros. E ele apitou novamente. E ele olhou em volta, e ela caminhou diretamente para aquela clareira, saiu do mato, da moita. Agora, aquilo era anormal. Qualquer um sabe, que vocês caçadores sabem disto. Quando um veado fazer aquilo, ela caminhou lá para fora. Eu pude ver seus grandes olhos. Elas se controlava o mais ou menos a distância de 18 metros e 20 centímetros. Bombrana fala em jardas, eu traduzi em metros. Agora você sabe o que é um animal com 18 metros e uma arma boa. E eu pensei, Bert, você não pode fazer isto e matar aquele pobre animal mãe. Ela está procurando por seu filhote. E você enganando-a assim, fingindo que é ele. E este apito tinha soprado. E ela saiu lá fora. E o caçador levantou a alavanca do seu rifle, 36, colocou isso embaixo. Aquilo armou o cão da espingarda, e você sabe, destravada, e ela ouviu aquilo. E ela, irmãos, o animal conhece o perigo. Mas tinha uma coisa ali naquele animal. Sabe o que é? Amor de mãe. O amor de mãe.
Agora, o amor de Deus é maior do que o amor de mãe. Ali estava em jogo a vida de uma mãe. Ali estava em jogo a vida de um homem. E o irmão Branham amava a mãe, a Corsa amava o filho, que aparentemente estava nas mãos de Bert, e o irmão Branham amava a Bert. E sem medo de errar, Deus amava a todos eles. Então o ambiente ali era de amor, não era de ódio. Talvez Bert ainda lembrava que havia dito para o irmão Branham, coração de galinha. Mas o amor de Deus, naquela hora, invadiu aquele lugar. Agora, irmãos, veja bem que quadro. E ela ouviu aquilo. E ela olhou em volta. E o profeta orando em espírito. E ela viu o caçador. Suas orelhas espreitaram para baixo. Normalmente eles teriam corrido, ido embora. E ela não teria ido lá para fora em primeiro lugar. Não, ela correria, mas ela pensou no filho. E o nosso Deus pensou em você. E o nosso Deus está pensando em você. Mas veja você, ela era uma mãe. E Ele é Deus. Ele é Pai. Ele é Criador. Havia algo nela, alguma coisa genuína, alguma coisa, não havia fingimento. Ela não estava ali para uma exibição. Ela não estava ali para ser filmada. Ela não estava ali para ser fotografada. Ela estava ali para ver se resgatava seu filhote. Irmãos, colegas, por que você é pastor? Por que você é pastor? Qual que é a finalidade? Andar bem vestido, andar de carro, tirar um homem lá da roça, tirar um homem lá do carro de boi, para colocar entre os salvos. Irmão, o coração do pastor tem que representar para o povo o coração de Deus. Como aquela mãe estava dizendo assim: a minha vida vale menos do que meu filho. Nós, os pastores, temos que saber que a nossa vida vale menos do que o povo. Nossos privilégios valem menos do que o povo. Agora, se você nasceu pastor, você se expõe ao perigo. Você se expõe à morte. Você não é covarde. Você vai tomar a ovelha do leão. Você vai tomar a ovelha do urso. E ele, Bert, era um atirador infalível. E eu sabia, quando aquele alvo viesse mortalmente contra seu letal coração materno, e você pensa que aquele animal não sabia que ele estava à beira da morte? Quem já foi caçador sabe disso.
Sabe disso, o animal percebe a atitude do homem. Sabe o que é perigo, mas ela tinha algo maior do que o perigo. Ela tinha um filho em jogo. Sabe de uma coisa? E o profeta lá, amando o filhote, com certeza ela tinha, amando a corça, amando a Bert. E eu pensei, como pode você ser tão cruel, ao ponto de explodir o precioso coração daquela mãe, e ela procurando o seu filhote? Como pode você fazer isso, Bert? Irmão Brana não falava, o irmão Brana pensava, e às vezes pensar é melhor do que falar, porque quando você pensa é uma oração, é uma intercessão, você não ora só com palavras. Aquela hora ali o irmão Brana estava orando, Bert, você vai fazer isso, Bert? E aquela leal e genuína mãe de pé ali, ela não era uma hipócrita. Ela não estava apenas usando aquilo. Ela amava. Amor fez aquilo. Ela era mãe. E quando Jesus valorizou você mais do que o sangue dele, foi ele amando você. Seu filhote estava em apuros. Ela pensava mais no filhote do que na própria vida dela. Então, olha só, Deus pensou mais em você do que nele. Como poderia aquele cruel caçador explodir aquele coração leal? Eu simplesmente não podia ver isto. Eu virei a minha cabeça. Eu não queria ver Bert. A espingarda nunca disparava. E eu virei e olhei. A curiosidade, né? Eu virei e olhei. Estava indo assim. Eu imagino que a espingarda estava assim, ó. A espingarda estava trêmula. Aleluia. Bert não conseguiu puxar o dedo. O dedo dele travou e ele começou a tremer. E ele voltou e olhou para mim, aqueles olhos que eram olhos de lagarto. Olhos horríveis, né? Olhos de matador, de devorador, e lágrimas começaram a rolarem em suas faces. Ele olhou para mim, seus lábios tremiam. Ele atirou a espingarda no chão. Aleluia! Glória a Deus! Ele atirou a espingarda sobre o gelo. E quando o irmão Brana viu, ele estava com as mãos na barra da sua calça. Irmão Brana, eu quero ser o que você é. E ele disse assim, lá aquele montão de neve, e eu o conduzi ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele viu algo real. Real. Ele tinha estado em todos os tipos de igrejas. Ele viu algo que não fora simulado. Ele viu alguma coisa que era genuína. O amor, eu não posso ler, mas posso citar. Quando aquele homem grande
aquele maníaco chegou no púlpito do irmão Branham, onde ele estava pregando. 300, ele estava cerca de 300 pregadores correram, deixaram ele sozinho na plataforma. Inclusive tem Eliosma. Ficou só ele e o maníaco. Agora, o maníaco disse para ele que ia matar ele. Ficou a 2 metros do irmão Branham e começou a conversar e a desafiar o irmão Branham. E num certo momento ele cuspiu no rosto do irmão Branham. O irmão Branham tinha tudo para odiar. 2 policiais recém-convertidos pelo irmão Branham vieram correndo. O irmão Branham acenou para eles: fica quieto aí no seu cantinho. E o irmão Branham repetiu várias vezes: eu não tive nem um pouquinho de medo. Irmãos, aonde o amor reina, não existe medo. Aonde o amor reina, na sua casa não precisa ter medo, no seu trabalho não precisa ter medo, nos nossos ministérios nós não precisamos ter medo. Se alguma coisa acontecer conosco, foi permissão de Deus, como permitiu Deus acontecer com o irmão Branham. E lá ficou o irmão Branham conversando com aquele homem, e aquele homem travou os dentes e virou os olhos e fez aquela careta mais horrível e dizia assim: seu hipócrita. Veja bem, Satanás chamaram um homem como o irmão Branham de hipócrita, e o irmão Branham não ter ódio. O irmão Branham disse que amou aquele homem. O irmão Branham disse que aquele homem gostaria de ter um lar, aquele homem gostaria de ter uma família, aquele homem gostaria de ter uma igreja, mas Satanás fez dele um prisioneiro. E o resultado foi que o irmão Branham falou com ele, e ele caiu. Ele não suportou o amor. A Bíblia diz assim: Deus é amor. Deus é amor. Aleluia! Então, ele não suportou a presença de Deus. Na mensagem A Graça, nós vimos uma outra expressão de amor. Não vou poder ler, mas o profeta contou daquele moço que assassinou um filho único de um rei. Não era um filho único de uma favelada, não, de um rei. E o rei sofreu, aquilo é doído, aquilo é triste. E o rei resolveu ir lá na cadeia. Escuta, moço, por que você matou meu filho? Oh, meu senhor, sinto muito pelo que eu fiz. Eu fui apanhado num momento de desequilíbrio e eu matei o teu filho por inveja. O rei: meu filho, só tinha um, não vou ter mais. Vou ter que adotar um para ficar, para receber os meus bens. Vou ter que procurar um, vou ter que adotar uma criança. Mas naquela hora, o rei pensou assim: sabe, eu vou adotar esse rapaz. O rei virou as costas, foi embora. Passou lá no tribunal, mandou rasgar todas as acusações contra aquele moço. Zera, perdoa tudo. Aquele rapaz não deve mais, aquele rapaz foi anistiado. E daqui a pouco, uma limusine, o carro mais luxuoso, mais bonito, mais caro, mais importante, para na porta da cela.
Aquele moço não entende. Aquele moço não compreende. Um tapete foi estendido. E o rei se pôs na porta da limusine e diz assim: filho, vem cá, meu filho. E aquele moço ficou, quem sabe quase morreu do coração. É o meu fim? Não, não é o fim. Olha, quantas pessoas já chegaram na condição de pensar: é meu fim, é meu fim. Mas o rei estendeu o tapete. E quantas pessoas estão pensando assim: é meu fim, mas o rei continua estendendo o tapete. E o rei disse: vem comigo, você vai para minha casa, você vai morar, você é meu filho no lugar daquele que você matou. E nós matamos o Filho de Deus. Nós matamos o Filho de Deus. E Ele nos perdoou e colocou o tapete. E nós estamos andando nesse tapete para poder entrar no nosso descanso. E há momentos que nós ficamos fracos e alguma coisa chama a nossa atenção. Mas o profeta está dizendo: entre na fila. Entre na fila. Entre na fila. Este é o amor de Deus. Este é o amor de Deus. E se você deixar alguma coisa semelhante isso acontecer na sua vida, você verá milagres. Milagres acontecer. Nós vamos parar por aqui. E daqui a pouco o nosso motorista vem vindo aí, não é? E ele vai continuar falando para nós. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, pastor Adalto. Podemos voltar para casa hoje como viemos. Nós vamos voltar pelo menos pensando mais, refletindo mais sobre nossas vidas. Jesus, ajuda nós, Jesus. Ajuda nós a entender que somos pó, somos barro, somos nada. Olha, nós vamos ter aqui um intervalozinho, 3 hinos, o conjunto irá cantar 3 hinos, mas não vão todos não, vão, se você tiver mesmo precisando de ir tomar uma água lá, se precisar mesmo, não é intervalo não, é só se você precisa, você quer ficar de pé, esticar as pernas um pouco, pode ficar enquanto eles cantam. Eles vão cantar 3 hinos. E logo nós vamos ter o segundo período para ganharmos tempo. O dia é nosso, gente. Vamos dizimar esse dia para Deus também. Não vão todos não, por favor, não vão todos não. Vão de um a um, para não fazer tumulto lá, porque assim você não vai fazer tumulto e vai dar para tomar água e voltar. Tome e volte, não é intervalo. Não é permitido conversa lá fora enquanto está sendo realizado adoração aqui no púlpito, viu? Vai lá, tome água, um cafezinho, só para despertar o sono e venha para cá de novo. 3 hinos somente e vamos para o segundo pregador e ele irá até 1h, que ele sentiu. E depois teremos o almoço, bem calmamente, cada um volta para os seus lares, os que vieram de fora, que precisa de voltar, vão voltar abençoados. E 2h teremos o companheirismo com a igreja. E à noite, o culto da noite, viu? 3 hinos para você só esticar. Se você não precisa de ir lá fora, fique de pé se quiser. Fique sentado, de pé, do jeito que você quiser, querer esticar um pouquinho. 3 hinos, nesse intervalozinho, sim, para isto, viu?
Yes, I know.